Então, vamos lá, vamos falar de listas, tá? É uma das ferramentas usada pelo Python para fazer estruturamento de dados e basicamente uma lista, ela é uma coleção de dados primitivos, tá? E também a gente pode estar usando para poder colocar objetos também. A gente pode usar listas para poder colocar objetos. Mais para frente a gente vai dar uma olhada sobre isso, mas agora vamos usar dados primitivos para poder falar sobre listas. E aqui você pode ver, né? Aqui é um exemplo de uma lista, tá? Aqui, não sei o nome disso aqui, a gente fala brackets, né? Aí vai estar aqui um tipo de string, né, três tipos de string, é uma coleção de dados. Então a gente pode fazer o que a gente quiser com essa lista, tá? A gente pode colocar qualquer tipo de dados primitivos aqui dentro. A gente pode colocar uma string, a gente pode colocar um valor flutuante, a gente pode colocar um valor inteiro e até um valor booleano, tá? Aqui falando bem por cima sobre a questão dos dados primitivos, beleza? E também a lista, ela tem um poder de indexação, tá? Porque para a gente poder saber a coordenada ou o índice de cada valor, porque a gente aqui, a gente está falando de estruturamento de dados, a gente pode organizar os dados da maneira que a gente quiser. Por exemplo, aqui essa lista aqui, ó, como ela é uma coleção, a gente pode descobrir, poxa, eu preciso tirar o João da sala. Vamos supor que no New Software a gente está colocando dentro de uma lista o nome das pessoas, tá? E aí a gente precisa saber, poxa, o Pedro já terminou o curso, a gente não precisa mais que ele fique, né, na nossa lista, tá? Então a gente descobre pelo índice, né, aonde que está o Pedro. Então listas, elas são indexáveis, a gente consegue achar os valores pelo índice, tá? E toda lista começa com o valor zero. E, porém, você deve estar se perguntando, poxa, por que que o índice começa com zero e não com um? Eu só quero deixar em aberto que, normalmente, quando a gente está criando matrizes, onde existe vários tipos de listas dentro de uma mesma lista, ele é usado para poder trazer também coordenadas, tá? Então, a gente pode colocar o zero como um ponto zero. Então, mas eu vou deixar em aberto, caso vocês queiram entender um pouco mais, que é um pouco mais complexo, vocês podem dar uma estudada, tá? Então, se a gente precisar pegar qualquer valor, poxa, a gente precisa pegar o primeiro valor da lista, só você colocar zero, tá? Então você pode pegar um índice lá para poder saber que é o zero, beleza? Então vamos pro código, vamos codar para poder ver aí com a mão na massa como é que a gente usa listas aí no dia a dia. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, aqui vai ter as listas. Vamos criar uma lista, colocar aqui listas, lista de nomes. Vamos colocar aqui a lista mista, por exemplo. Vou colocar lista mista, tá? Igual, vamos abrir aqui uma lista, tá? E aí a gente pode colocar aqui, ó, Maria. Vamos colocar um outro tipo de dado primitivo, vamos colocar aqui true, que é verdadeiro. A gente pode colocar aqui 18 e aí também a gente pode colocar um booleano 1.5, beleza? Então a gente vai ter quatro tipos de dados aqui dentro dessa lista. E aí se a gente vier aqui e dar um print, colocar o type para poder saber que tipo que é essa lista, ele vai falar, tá? Que é aqui lista mista. Se a gente for rodar aqui para poder saber que tipo que é, não é print, é print, tá? Vamos ver que tipo que é essa lista. Ele vai retornar aqui qual que é o tipo. É uma lista, tá? E aí a gente precisa trabalhar com duas coisas, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque a gente pode fazer várias coisas com uma lista. Eu vou só trazer duas coisas, tá? O que que é? Saber o index, vou colocar aqui. Saber o index, que é super importante, tá? De um valor na lista, em uma lista. E também a gente poder adicionar ou remover valores de uma lista, tá? Então a gente precisa saber, vocês precisam entender esses dois tipos de coisa. Então, se a gente vir aqui, ó, como tá em português, acho que não tem problema a gente colocar como lista, tá? Deixa eu tirar daqui, deixar como lista mesmo. Vou tirar esse cara daqui, deletar ele, deixar lista, tá? Eu vou dar um Ctrl X, vou jogar aqui para baixo, tá? Ótimo. Como eu disse para vocês, a gente pode saber qual que é o index de uma lista, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, quais são as coisas que a gente pode estar usando para poder saber qual que é o index. Primeiro é você colocar lista.index e colocar o valor que você precisa saber. Vamos supor, se é o 18, ele vai trazer para você qual que é o index aqui, tá? Só colocando esse valor aqui já dá para poder saber qual que é o index. Então, começando por 0, 0, 1, 2. Tá? Se eu pegar aqui, ó, vou dar um Ctrl C e já comentar ele, eu jogar ele para cá, ele vai trazer qual que é o index dentro da lista, qual que é o índice dele, a posição dele dentro de uma lista. Ele vai retornar aqui que a posição ela é 2. E aí, se eu também vier aqui, ó, e colocar lista, e para você pegar qual que é o valor que está na segunda posição, é só você colocar aqui o número, tá? Que ele está dentro da lista, tá? Então aqui está lista, se a gente usa esse valorzinho aqui para poder pegar
um índice, né, o valor que está dentro do índice número 2. Então aqui é 0, 1, 2. Se eu colocar o 3, ele vai trazer o 1.5. Então vamos lá, vou dar um Ctrl C aqui, vou comentar, e aí eu vou jogar ele aqui para dentro e vou ver o que está acontecendo. Ele vai retornar 1,5. Então dessa maneira, nós podemos usar para poder saber o index, né, qual que é a posição desse valor dentro de uma lista, e aí também a gente pode estar colocando dentro do bracket, eu esqueci o nome desse parênteses aqui, a posição para saber que valor que está acontecendo ali. Então eu vou dar um igual aqui, tá? Vou jogar um outro comentário aqui, quando você for estudar, você entender. Então se é o 18, a posição é 2, tá? E aqui a posição que é do 30123 é 1.5, tá? Então, dessa maneira aqui, a gente consegue saber a posição de cada valor dentro de uma lista. Agora, a gente precisa saber adicionar e saber remover valores de uma lista, tá? E existem dois tipos de métodos dentro do Python, por padrão, que a gente pode estar usando para poder estar adicionando um valor ou removendo. O primeiro é o append, que a gente pode colocar aqui, tá? Esse é um método. E o pop. Existem outros também que a gente pode estar usando, mas eu vou estar explicando só esses, tá? Opa, o espaço aqui e o pop. Um é para adicionar, normalmente o append ele adiciona no final, e o pop também, tá? O pop ele remove do final. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos supor que a gente precisa remover o primeiro valor dessa lista. Então a gente pode vir aqui, ó, lista.pop. Então a gente pode colocar aqui Maria, tá? E ele vai estar removendo ele. Opa, deu um probleminha. Normalmente, perdão pessoal, a gente no pop a gente coloca a posição do valor que a gente quer remover. Então se a gente quer remover o primeiro, ele vai remover Maria, tá? Você pode ver que ele retornou o valor. Então ele não remove simplesmente por remover. O que ele faz é o seguinte, ele pega, remove o valor, na verdade não é assim que eu preciso deixar. Eu preciso deixar a lista aqui, tá? Vou copiar esse valor, vou dar um Ctrl C, e aqui eu vou deixar só a lista para poder retornar a lista sem o valor Maria. Então aqui eu vou estar deixando o list.pop, né, e 0. Então aqui ele removeu o Maria, tá? Ele removeu Maria, ele retorna o valor, só que como não tem nada aqui para ele poder fazer a atribuição, ele só remove e deixa a lista sem Maria. Então se eu colocar aqui e dar um print na lista, você vai ver que não tem mais Maria na lista, tá? Vou rodar novamente. Você pode ver que não tem a Maria mais na lista, tá? Porém, se eu pegar aqui e colocar, como eu disse para você, como ele retorna, e colocar aqui valor removido, igual lista pop 0, e jogar ele para cá, valor removido, você vai ver que ele vai estar aqui, vai estar atribuído para esse valor aqui, ó. E ele vai sair porque o pop ele faz isso, ele levanta o valor, ele tira o valor de dentro da lista, ele tenta atribuir. Se não tiver atribuição, ele só remove. Agora, se tiver alguma variável para ser atribuída, ele vai atribuir esse valor para aquela variável, tá? Então vamos lá, vamos rodar aqui, vocês vão ver que vai ter a lista vazia e vai ter o Maria aqui do lado, tá? Maria para o valor removido no print. Então, é dessa maneira que a gente faz a remoção de um valor, tá? E agora a gente pode usar o append. Vamos supor aqui, vamos só comentar esse valor aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai adicionar, a gente já removeu, já soube os index, a posição de cada um, a gente já removeu, aprendeu como se remove o valor de dentro de uma lista. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender como se coloca valor dentro de uma lista. Então a gente pode vir aqui e coloca lista.append. E aí eu vou colocar aqui, ó, Brasil. Deixar bem diferente mesmo para a gente ver que realmente está diferente. Então aqui vai estar a lista só tem Maria, True, 18, 1.5. E no final vai ter que estar o Brasil, tá? Então, olha lá, pessoal. Então, Maria, True, 18, 1.5 e o Brasil. Então, dessa maneira aqui a gente faz para poder adicionar o valor dentro da lista, que é o append, beleza? Então, tá aqui as 4 maneiras aí que a gente usou para poder saber qual que é a posição, né? Qual que é a posição de um valor dentro de uma lista, tá? Qual que é o índice dele. A gente também pode saber qual que é o valor pegando um índice também. E também a gente soube como remover um valor para poder até atribuir e como a gente adicionar valor. Existem outras coisas, tá, pessoal, que a gente pode estar colocando aqui, mas eu não quero deixar muita informação para vocês, como, por exemplo, pegar o último valor da lista, que a gente pode colocar negativo, tá? A gente pode colocar um 1 negativo, que ele vai começar a ler o índice de trás para frente. Muitas das vezes a lista ela é enorme, você não consegue ver qual que é o último valor, tá? Mas, por enquanto, a gente vai só trabalhar com esses exemplos aqui para vocês ficar por dentro como que a gente faz a manipulação e o estruturamento de dados usando a lista, beleza?